Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30. Hoje eu vou falar sobre o sequestro do Lula pela mídia. A mídia brasileira é um partido político. Essa expressão que foi cunhada pelo Fernando Ferro, então deputado de Pernambuco, do PT, mas que foi globalizada, popularizada pelo querido Paulo Henrique Amorim, do Conversa Fiada, PIG, Partido da Imprensa Golpista, que eu, inclusive, tinha algumas questões, eu achava que a generalização não fazia bem. Um cafezinho? Achava que tinha ali talvez um grande exagero que nos colocaria numa posição de debate ruim com setores da imprensa que precisavam ser que eram um pouco mais moderados, que podiam ter conversa. Eu hoje estou convencido de que talvez estivesse enganado. A imprensa se converteu, sim, num partido político. Isso foi um processo que foi se dando aos poucos. Porque diferente de fazer oposição, como diria o Milor Fernandes, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, você pode se convencer disso e fazer um jornalismo correto sendo oposição. Você pode fazer um jornalismo de reflexão, de denúncias, de debate, sem se tornar um jornalismo golpista ou de fake news. Inclusive, em outras partes do mundo, há muitos jornais que conseguem estabelecer essa relação com o poder e com os partidos, inclusive tendo posições. Mais para lá ou mais para cá. Eu vou dar um exemplo. Um jornalzinho chamado New York Times. É um jornal que já fez diversos editoriais defendendo a candidatura democrata nos Estados Unidos. Em geral, um jornal mais pró-democrata, mas que não faz antijornalismo, que não inventa histórias, que não distorce declarações, que não busca se tornar um partido político. Bom, essa história da Nicarágua virou isso. O que a imprensa está querendo dizer? Eu acho que tem duas chaves dessa questão que a gente precisa debater nas duas. A primeira é buscar sequestrar a pauta do debate. O Lula foi para a Europa, voltou num cavalo branco, voador. Como é o nome de cavalo que voa? Enfim, um cavalo branco voador. Pegasus. Voltou de lá, saudado por todas as grandes lideranças internacionais, europeias, centro-esquerda para a esquerda, como um grande líder. O discurso do Zapatero foi o marcante desse processo. Aquele trecho onde ele fala Lula livre, Lula livre, Lula livre, e depois explica por que era importante o Lula livre para a América Latina e para os países ibero-americanos. É um pouco o resumo. A gente reproduziu o vídeo aqui, é um resumo do que foi aquela viagem. A imprensa não podia, brasileira, como partido político, ela não podia deixar essa força que vinha de fora para dentro, da pauta internacional, da grande liderança, esse carimbo de que o Lula era o grande estadista brasileiro, se consolidar. E aí, a partir de um corte muito mal feito do ponto de vista jornalístico, de uma entrevista onde o Lula podia ter dito outras coisas, você pode até querer discutir, mas ele não disse o que a imprensa está dizendo que ele disse.
Ele não disse que a Nicarágua era mais democrática do que a Alemanha nesse momento. Ele não defendeu ostensivamente o governo do Ortega. Ao contrário, ele falou claramente que se haviam presos políticos na Nicarágua, no Brasil, o que tinha acontecido é que ele tinha se tornado preso político e não o contrário, fazendo uma distinção clara entre ele e os que foram seus governos e o que foi e o que tem sido o governo do Ortega. O Lula, em 2010, tinha fila no Palácio do Planalto pedindo para ele apresentar uma emenda para sua segunda reeleição, para o seu terceiro mandato. Tinha deputados do PT, também enfileirados de outros partidos, que apresentariam uma emenda, podia ser derrotada. Ele não aceitou. O Lula tinha 84% de aprovação e podia, sim, ter bancado ali uma disputa, como equivocadamente o Chávez fez na Venezuela, como, na minha opinião, equivocadamente, o Evo Morales fez na Bolívia, e que geraram crises também nesses países. Em 2014, o Lula podia ter sido candidato no lugar da Dilma. Tem muita gente que acha que ele, aliás, teria sido o melhor presidente para aquele momento do que a Dilma. Não estou dizendo que a Dilma é um fracasso, mas para aquele momento, depois da crise de 2013, muita gente verbalizou isso. A Marta saiu do PT, entre outras coisas, por causa disso. Porque ela ficou puta da vida e rompeu com a Dilma, não tinha condições e tal. Havia ali o Instituto Lula, recebia, não era políticos, eram empresários pedindo ao Lula que fosse ele o candidato. Ele não foi. Quer dizer, esse é o ditador, é o facínora, né, que está querendo voltar à presidência da República para impor, provavelmente, um regime como o do Ortega. Faz sentido essa narrativa? Nenhuma. Mas é a narrativa que a mídia está buscando convencer as pessoas e que gerou no Jornal das 10 da Globo News um editorial pedindo a desistência da candidatura Lula, que está gerando em colunas, em sitezinhos, informações do tipo: Lula já pensa em renunciar para lançar o Haddad. Não renunciar nem ao que ele não foi, mas que ele já estaria discutindo desistir. Que gerou um editorial da Folha de São Paulo de hoje, a empresa que colocava carros à disposição da ditadura para sequestrar e matar cidadãos brasileiros na época da ditadura. A empresa que escreveu um editorial cujo título era Dita Branda, para dizer que o que aconteceu aqui não foi algo tão grave como em outros lugares. Aí sim, fazendo comparações absurdas e abjetas, muito, muito mais perigosas do que falar de Nicarágua e Merkel, de Ortega e Merkel. Essa imprensa está fazendo isso, então, primeiro, para tentar emparedar o Lula e buscar mudar a narrativa do que foi o sucesso da viagem da Europa. E segundo, na minha opinião, para impedir o avanço do Lula para o centro. Né? Esse movimento de aproximação com Alckmin não era só aproximação com Alckmin. Possível candidatura Alckmin de vice, mesmo que ela não viesse a se consolidar, ensejava uma ida do Lula ao centro. E, se viesse a se consolidar, garantiria muito provavelmente a eleição do Lula até no primeiro turno. E, evidentemente, isso não interessa ao establishment brasileiro, que está ancorado no partido da imprensa golpista brasileira, que financia esse partido político. E aí os porta-vozes saíram correndo para arrumar um jeito de começar a tirar esse centro do Lula.
e estão tentando jogar na mão do Sérgio Moro, que é a terceira via disponível nesse momento. Ainda não é uma terceira via consolidada, mas é disponível, inclusive, porque deu água toda a articulação do PSDB, né, que teve prévias transmitidas ao vivo, inclusive com premiação. O Globo dava assinatura de graça para quem assistisse ao debate. Eles fizeram isso e não deu em nada. Aí o aplicativo de Pelotas falhou, não deu certo. E eles ficaram na mão e vão ter que esperar mais um pouco, mas ainda pode ser que o barco vire do Moro para o Dória ou para o Eduardo Leite, para quem quer que seja. Não está estabelecido quem será o candidato à terceira via, mas a mídia fará força para que o centro esteja com essa candidatura. E para isso é preciso cortar o mal pela raiz e sequestrar essa pauta do Lula de um candidato de uma candidata de uma grande frente nacional, de uma grande frente progressista e de centro. Então, enfim, o Lula tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que todos os esclarecimentos que já foram feitos nessa história dessa pauta na Nicarágua estão suficientes. É virar a página, mas olhar para isso sabendo que a guerra só está começando. Era isso que tínhamos para hoje aqui no Fala Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Beijos e beijos.